Paz do Senhor, meus amados, vamos aí para mais uma gravação da nossa comunidade, a Bíblia Sem Mistérios. Em mais uma aula que a gente vai assistir hoje, Êxodo capítulo 36, né? A partir dessa data de hoje também, essas aulas estão sendo disponíveis na comunidade de teologia saudável. Se você quiser mais informações sobre a comunidade, sempre aí dentro da nossa grade, né, de informações, você vai encontrar e você pode fazer a mudança para a comunidade a hora que você precisar. Mas vamos continuar aqui o nosso estudo. Nós vamos hoje para Êxodo capítulo 36. Êxodo capítulo 36, a gente vai falar sobre a finalização da construção do tabernáculo. Então, Bezalel e Aiolav, né, estão lá fazendo a obra e a gente vai agora dar continuidade. Vamos lá. Assim trabalharam Bezalel e Aiolabe e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aiolabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Bom, aqui não tem muito o que se explicar, somente falar basicamente sobre o que esses homens iniciaram, né, a obra conforme Deus havia dado a ordem, havia estabelecido, principalmente sobre a liderança, sobre a chefia de Bezalel e de Aiolav, né? E juntamente com ele todos os homens, todas as pessoas que tinham esse conhecimento, que conheciam, que sabiam como fazer a obra que Deus havia dado a essa sabedoria. Entender que era um dom dado por Deus, uma habilidade, um talento específico, e Deus havia escolhido esses homens justamente para poder realizar essa obra. O próprio Deus indicou para que Moisés os chamassem, que Moisés os tivesse levantado dentre os outros homens para que eles pudessem fazer a construção do tabernáculo. Vamos dar continuidade então à leitura. Aí o texto vai dizendo assim: Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam a cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. O detalhe importante, e a gente, uma coisa que precisa fixar no coração de todos aqueles que servem a Deus, que servem a Bíblia, é essa questão de que a obra do Senhor é feita com ofertas do povo, ofertas do povo. Então, olha aí, ó, você percebe que, em primeiro lugar, eles ali estavam doando as suas habilidades, seus talentos, suas capacidades, e Deus estava colocando, mover o coração para que as pessoas pudessem fazer as ofertas, as doações, e esses corações eram corações que deviam estar conectados com o processo. E aí a Bíblia fala que eles pegaram todos os donativos, né, antes de mais nada, Moisés passou para eles tudo aquilo que ele havia solicitado no capítulo anterior. E a partir daqui ainda tinha também as ofertas diárias, né? Então eles pegaram também o material que era trazido pelas mulheres e trazendo doações também todas as manhãs e tudo aquilo que eles estavam fazendo, né? Vamos ver agora aqui o que é que começa um diálogo entre eles e Moisés, e a gente vai ver agora aqui esse diálogo que diz assim a partir do versículo 5. E falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Interessante, essa é uma passagem, é algo que a gente nunca viu em circunstância alguma, mas a quantidade de donativos foi tão grande, né, versículos 6 e 5 e 6, foi tão grande que Moisés disse que era para cessar. Ou seja, olha só, o povo está trazendo demais, muito mais. Na verdade, Bezalel e Aiolabe foram para Moisés e disseram assim: o povo está trazendo demais, muito mais para o trabalho do que Deus mandou trazer.
E Moisés então deu ordem, foi anunciado no acampamento dizendo que nenhum homem ou mulher faça mais qualquer trabalho para doações do santo. E o povo parou de trazer. Ou seja, a oferta abundou de tal forma, foi tanta coisa que foi doada, que foi necessário que Moisés interferisse para que não houvesse mais doações. Isso é muito lindo, né? Porque percebe o que é a volatilidade do povo, a volitividade do povo, ou seja, o desejo das pessoas em ajudarem a obra do Senhor. E isso revela o quanto aquele povo, apesar das duras cerviz, apesar dos seus problemas, eles tinham de fato um desejo profundo, verdadeiro, inequívoco de estar fazendo a obra do Senhor. E eles continuaram, né? Os versículos seguintes. Vamos continuar a leitura aqui para poder aprofundar ainda mais. Diz assim o texto a partir do versículo 7. Porque tinha um material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobrevejava. Assim, todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino tecido, e de azul e de púrpura e de carmesim com querubins. Da obra mais esmerada se fez. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 24. Todas as cortinas tinham a mesma medida, e ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. E depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, a extremidade na juntura, assim também fez na borda, a extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina, 50 laçadas fez numa extremidade da cortina que se ligava com a segunda. E essas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com esses colchetes uniu as cortinas uma com a outra. E assim foi feito um tabernáculo. Fez também. Vamos parar aqui, que aqui termina o primeiro tabernáculo, né, no versículo 13. Então, aqui o que a gente observa nessa passagem é um relato, né, de como essa obra foi feita. Então eles trabalharam e eles começaram a construção do tabernáculo, das tapeçarias, das cortinas, das cores da turquesa, da púrpura e do carmesim, né? E eles fizeram desenhos de animais, tudo da forma mais perfeita, né? A quantidade, as 50 laçadas de tapeçaria, os 50 colchetes onde essas laçadas passaram, né? E assim eles foram concluindo a primeira de fazer o teto. Essa foi a parte do teto do tabernáculo, né? E fez o teto do tabernáculo. Agora começa a construção da segunda parte do tabernáculo, que é a parte das paredes, né, laterais. A gente chama de paredes, mas não eram bem paredes, era tudo formado de cortinas também. E aí vai falando assim, ó, fez também cortinas de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas, o comprimento de uma cortina era de 30 côvados, a largura de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas de borda da última cortina e na juntura. E fez também 50 laçadas na borda da cortina e na juntura. Fez também 50 colchetes de metal para ajuntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho por cima e uma coberta de peles de texugo. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo. Madeira de acácia, tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Esse é um detalhe, são detalhes da construção do tabernáculo, da parte lateral. E primeiro a parte de cima e depois eles fizeram as partes laterais, né, na parte de tecido, na parte de tapeçaria, as cortinas, o piso onde eles iriam pisar, as argolas que iriam prender, os colchetes.
tudo isso foi feito. E depois eles pegaram a parte de madeira, isso já finalizando, né? Então, essa aí já era a finalização do tabernáculo, onde eles fizeram as vigas, que eram feitas de madeira de acácia erguida. Então, essas vigas eram o que segurariam, era a estrutura no qual essa parte de tecido seria coberta, né? Como se fosse uma grande cabana. Quando você faz uma cabana, você tem aquela estrutura de metal normalmente, né? Só que aí era de madeira e por cima eles lançariam a tapeçaria e principalmente as cortinas, né? Então cada viga tinha 2 pinos quadrados esculpidos como degraus alinhados um ao outro. Dessa maneira se fez todas as vigas do tabernáculo, como está escrito no hebraico. Em português está tábua, mas no hebraico está viga. Viga porque é a parte realmente de sustentação, né, da engenharia que se utiliza, né? Então vamos lá, continuando. Diz assim, pois fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de cada tábua, e para suas 2 cavilhas, as 2 debaixo da outra, para as suas 2 cavilhas. Assim também se fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte. Como fez suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Também fez 2 tábuas para os cantos do tabernáculo dos 2 lados, aos quais por baixo estavam juntas e também se ajuntavam por cima como uma argola. Assim fez com ambos nos 2 cantos. Daqui a estrutura, a base estrutural do tabernáculo, né, feita de tábuas. Então do lado norte tinha 20, do lado sul tinha 20, do ocidente tinha 6, cada uma dessas bases tinha 2 cavilhas, lugar de que se cava, né? Então se cavou ali, colocava as bases de prata para essas bases sustentarem o tabernáculo, e ali colocava a viga, e aquela viga era que dava sustentação para o tabernáculo. Aquela viga era quem segurava a estrutura do tabernáculo. Ela precisava ser forte, mas ao mesmo tempo transportável, porque eles estavam em uma caminhada. E nessa caminhada eles tinham que carregar esse tabernáculo, eles tinham que levar essas bases, esse tabernáculo de um lugar para o outro, porque eles não estavam fixos, eles estavam caminhando para a terra prometida. Então levou-se um tempo também para a construção de tudo isso. Levou um tempo que deve ser somado aos 40 anos nos quais eles passaram no deserto. Continuando aqui a passagem, vamos ler aqui um pouquinho mais. Diz assim o texto: assim eram 8 tábuas com suas bases de prata, para saber 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo. Outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. Observe que eles só utilizaram, só falo aqui do lado ocidental, porque o lado oriental era o lado que estava aberto, né? Era o lado que não precisava estar fechado. E fez a travessa do meio, e fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade para a outra. E cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, e os lugares das travessas fez de ouro. As travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu azul e de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido e de obra esmerada, fez com querubins. Então aqui já é a parte decorativa, né? Então nessa parte decorativa ele fez travessas, né? 5 travessas de tábuas, do outro lado do tabernáculo, travessa que fica de um lado para o outro, justamente para cobrir, para fechar, para deixar tudo fechadinho. E as outras 5 travessas de um lado, de outro, e essas travessas passariam pelo meio das tábuas, e eles cobriam essas travessas com ouro, e as suas argolas, que eram os lugares das travessas onde prendia, também fez de ouro. E depois se fez um véu azul, né, que se cobria de púrpura e de carmesim, de linho fino,
e de obra esmerados fez com querubins. Então tinham querubins desenhados, decorando essa peça. E é que a gente vai concluir esse capítulo. Ele foi rápido, porque ele é mais descritivo, né? Ele tem pouco diálogo, é mais descritivo mesmo. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as cobriu com ouro, e os seus colchetes fez de ouro e fundiu as 4 bases de prata. Também fez para a porta tenda de véu azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino tocido, obra de bordador, com suas 5 colunas, seus 5 colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Aqui a conclusão do tabernáculo, né, como aconteceu essa conclusão, como foi que esse processo e essa obra que foi feita. Então aqui é somente um relatório, né? Ainda há um pouco disso no capítulo 37 que nós vamos ver depois, um pouco mais ainda, alguns detalhes para a conclusão, mas o capítulo 36 se encerra aqui. O capítulo mais curto, como eu disse, é mais descritivo ele. É mais também de profundo conhecimento para saber como era o tabernáculo naquele tempo. Tá bom? Então que Deus abençoe e até a próxima aula.